Se alguém deixa o carro estacionado num lugar proibido, o carro não é guinchado? Agora vai ficar alguém na porta de um comerciante que paga imposto, que gera emprego, fazendo ali sujeira, atrapalhando, ameaçando o cliente, e ninguém pode fazer nada? Espaço público é para todos utilizarem. Na minha opinião, nós tínhamos de ter aqui uma lei o seguinte: é proibido dormir em via pública. Mas a solução do senhor para esse problema em nível nacional seria uma política de remoção em nível nacional? O que o senhor está defendendo? Tem albergues, tem abrigos, essas pessoas têm de ir para esses lugares, só que elas se negam a ir. Que tal a lei é proibido não ter moradia? A questão do Zema fazer uma comparação dessas, uma analogia, na verdade, dessas, né, entre uma pessoa que está em situação de rua e um objeto que está atrapalhando o trânsito, é muito esclarecedora do ponto de vista de como que institucionalmente se olha, se entende, se compreende a presença da pessoa que está em situação de rua. É compreendida como um estorvo, é compreendida como aquela pessoa que atrapalha. E perceba, não sejamos ingênuos, né? Não tô retirando a possibilidade de você ter alguém em situação de rua que de repente vai ameaçar um cliente, por aí vai. Mas o que eu tô dizendo é que talvez essa caracterização não seja a mais realista. A caracterização que coloca uma analogia entre a pessoa que está em situação de rua e um objeto que está atrapalhando. Por uma coisa muito simples e muito básica, a pessoa que está em situação de rua não é um objeto. Mas, aos olhos de uma gestão que conduz a cidade muito mais para a circulação de mercadoria do que exatamente para a circulação e para o bem-estar das pessoas, de fato, se trata de um incômodo. A contemporaneidade viu nascer a arquitetura que é nociva justamente para essas pessoas. É aquele tipo de arquitetura em que você coloca bloco embaixo de viaduto para que não durmam, você coloca nas cadeiras, praças públicas, né, você começa a colocar bancos e cadeiras que tem uma inclinação ou uma ondulação que fique desconfortável dormir, que se coloque ganchos e pregos em frente às lojas quando fecham, para que não durmam ali em frente. Esse tipo de arquitetura, ele no fundo, essa maneira de se conduzir, né, a forma da cidade, no fundo ele vai mostrar como que quando a pessoa está em situação de rua, ela aos poucos, aos olhos de boa parte das instituições de gestão, elas deixam de ser pessoas. E há várias camadas em relação a isso. Uma dessas camadas, que é a econômica, que é óbvia, né? São pessoas que não são economicamente ativas, são pessoas que não conseguem entregar nada no sentido de força de trabalho. Supostamente, claro. Mas há outros níveis que são tão relevantes quanto esse. Por exemplo, uma pessoa em situação de rua é um sinal claro da falência de uma sociedade de consumo. E, ao mesmo tempo, é um sinal claro de uma negação da sociedade de produtores. Ou seja, na impossibilidade de consumir uma moradia, de alugar um lugar, de comprar uma casa, se vê na rua. E, ao mesmo tempo, na negação da participação de uma esfera do trabalho de produção, de ser alguém que está ali vendendo a força de trabalho para produzir mercadoria, se vê sem salário para conseguir, de repente, alugar uma casa. É quase como que uma ameaça constante a você, trabalhador, que vai todo dia para o trabalho a partir do metrô, trem, sai do trem e percebe a presença de pessoas em situação de rua em torno das estações. É uma ameaça clara de que se você não for disciplinado no seu trabalho, talvez você se torne alguém assim também. E esse processo tende a gerar uma desumanização da pessoa que está ali nesse tipo de situação. Porque ela deixa de ser alguém que está numa situação de vulnerabilidade e passa a ser alguém, um objeto, aliás, que mostra para você o teu futuro se você não se adequar. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. É no mínimo preocupante quando esse tipo de análise sai de um agente público, de um governante, de alguém que foi eleito, porque demonstra que o olhar não é que o problema é a falta de moradia. O problema é que essas pessoas sem moradia são públicas, elas estão aí, elas são vistas.
Elas decidem incomodar em vez de ficarem quietinhas na delas. Elas decidem ser gente em vez de se limitarem a ser os coitadinhos que estão ali quietinho na deles esperando alguma coisa acontecer. E numa sociedade normatizada como a nossa, os padrões de sociabilidade, a maneira como você se insere na sociedade fazem toda a diferença. Porque para ser gente você tem que ter um emprego, você tem que ser economicamente ativo, tem que fazer escola, o ensino médio, tem que estar ali adequado nesses quesitos. Mas esses quesitos são normativos, eles não são a única manifestação de ser alguém no mundo. Ser alguém no mundo é ter a sua presença no mundo, é ter a sua presença no lugar, é ocupar um espaço e ao mesmo tempo ocupar uma atenção. Isso pode acontecer de N maneiras, evidentemente. E de novo, não sejamos ingênuos, pode ser muito bem, eu vivo em São Paulo, pode ser muito bem que você sai na estação Anhangabaú e uma pessoa em situação de rua de repente te ameaça, de repente te enche o saco de um jeito para além do limite e essas coisas vão acontecer. É a cidade que produz isso. Não é uma questão meramente de caráter. Mas quando a cidade não é feita para as pessoas, olhar esse tipo de incômodo, ele meio que para no incômodo. E não se interessa exatamente em dar condições para que, por exemplo, de repente, não existam pessoas em situação de rua. E nisso se cria uma oposição, que é uma oposição clássica, que é entre o trabalhador e aquele que seria o malandro. O trabalhador e aquele que seria aquela pessoa que, de repente, faz pequenos bicos, mas que não necessariamente está inserida numa ética de trabalho. Não necessariamente está inserida na esfera do trabalho de tal maneira que ela está disciplinada para aquilo. Uma oposição de nível moral que é produzida pela burguesia em cima sobre toda a classe trabalhadora. O discurso do Zema não é um discurso do empresariado, porque assim, o empresariado talvez nem ligue para isso. O discurso do Zema é um discurso pequeno burguês, é um discurso que seria do trabalhador moralizado pela ideologia burguesa. Porque, de novo, e aqui eu repito, o problema não é o incômodo, mas o problema é verificar no incômodo um objeto que incomoda e não uma pessoa que precisa de algum tipo de assistência. Tudo bem?